Olá, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é o Abdução Literária e hoje é dia de recomendações. Se você gostou de um livro, pode ser que você também goste de outro certo livro. Bom, gente, nós vamos começar essa recomendação com um livro-chave que é O Nome do Vento, o queridinho de muita gente. Eu sei que a escrita do Patrick Rothfuss é assim maravilhosa, é incrível, mas para essa recomendação especial eu não vou levar em consideração a escrita, mas sim alguns elementos do plot dessa história aqui que os outros livros têm em comum. Ao longo do vídeo você vai entender. Então vamos lá, para quem não conhece O Nome do Vento, aqui a gente acompanha então a história do Kvothe, um personagem que tem muitos feitos ali na sua bagagem, né? A maioria deles são heróicos, outros nem tantos, alguns até assim sinistros, né? E a gente tem a oportunidade de conhecer então através do próprio Kvothe, né? Porque ele vai contar a sua história e a gente decide se a gente vai confiar nele ou não, né? Ele mesmo então decide compartilhar a sua história através de uma outra faceta até do personagem, que é o coach, que é assim um estalajadeiro ali que vive uma vida mais pacata, que é assombrado por alguns acontecimentos do passado. Então ele começa a nos contar que o Kvothe, né, quando ele era criança, ali eu não lembro muito bem qual a idade, mas ele era bem criancinha mesmo. Ele viajava então com sua família através de uma trupe que acabou sendo assim brutalmente assassinada, e ele foi o único que sobreviveu, né? Desde então ele teve que lutar nas ruas para sobreviver e para comer e aprender a se virar sozinho. Então a partir desse acontecimento ele levou uma vida muito difícil. Só que ele sempre foi uma criança muito inteligente e também ambiciosa, né? Então ele já tinha na cabeça dele que ele queria entrar numa escola de magia, que é, acho que conhecida como universidade, faculdade, alguma coisa assim, para, claro, aprender, né, então, a utilizar magia, que nesse livro aqui ela é tratada como se fosse uma ciência. É muito legal, gente, como a magia é ensinada aqui nesse livro. E também, claro, para tentar coletar informações sobre o Chandriano, que é assim um grupo misterioso que foi responsável então por matar a trupe que ele vivia, inclusive a sua família. Então aqui nesse livro a gente acompanha um garoto prodígio em uma escola. É incrível ver como o Kvothe acerta, erra. Ele é às vezes movido pela sua ambição ou pela sua vingança. Ele é um personagem, assim, bastante dúbio. Mas, assim, às vezes chega a ser desesperador do tanto que esse personagem se ferra nesse livro, gente. Mas, assim, é incrível acompanhar a jornada do Kvothe. Não é à toa, gente, que essa história aqui é super famosinha. A história do Kvothe é muito legal e a escrita do Rothfuss, assim, é incrível. Então, se você ainda não conhece esse livro, dê uma chance, gente. Eu super recomendo. Mas, se você já leu e gosta de O Nome do Vento, pode ser que você também goste de A Canção do Sangue, do Anthony Ryan. Aqui a gente também tem uma figura lendária, né, que é o Vaelin Alsorna, que também está disposto ali a contar a sua própria versão dos fatos e a gente conferir o que de fato é verdade e o que não é sobre o que falam sobre ele, né? Quando ele também era bem garotinho, ele na verdade foi levado pelo próprio pai até o portão da Sexta Ordem, que é como se fosse uma escola para assassinos, né? Só que quando você entra para essa ordem, você assim corta os laços com a sua família de sangue. Então assim, a ordem passa a ser a sua família e você também é obrigado a levar uma vida ali celibatária, né? Então você não pode criar laços familiares fora dali, você não pode ter ninguém, você se compromete exclusivamente com essa ordem. É como se fosse, assim, uma ordem de sacerdotes assassinos, sabe? E, gente, essa é uma escola muito cruel, que tem, assim, testes fatais, assim, com esses garotinhos que aprendem a amadurecer muito rápido. E acho que o mais interessante dessa história é que o Vaelin, ele não é aquele garoto prodígio que é bom em tudo, sabe? Muito pelo contrário, ele se mostra bom em algumas coisas, mas assim, tem outros garotos ali que são melhores do que ele. Mas acho que o mais incrível disso, gente, é acompanhar o crescimento desses garotos, o amadurecimento e a evolução deles. A escrita do Anthony Ryan é muito diferente da do Rothfuss, então essa aqui é uma escrita muito mais simples e direta, né? Então assim, se vocês forem esperando assim uma escrita mais poética, que nem a do Rothfuss, vocês não vão encontrar.
mas essa história assim, é incrível de verdade. Esse aqui é um dos melhores livros de fantasia que eu já li assim na minha vida. E o personagem do Vaylin, assim, ele é incrível, gente. Então eu também super recomendo esse livro aqui. E se você já leu A Canção do Sangue e gostou dessa ideia aqui de escola para assassinos, pode ser que você também goste de Nevernight, gente, A Sombra do Corvo. Aqui a gente também tem uma garotinha, né? A Mia fazia parte da nobreza, mas ela viu ali o seu pai ser acusado de traidor por pessoas que eram próximas. E ela viu assim a sua família ser destruída a partir disso, né? Ela teve que presenciar a execução do próprio pai. Depois disso, ela viu a própria mãe ser levada para uma prisão que é muito decadente, que quase ninguém sai vivo de lá, com o irmãozinho pequeno. E pra ela, assim, mandaram simplesmente dar fim nela, mandaram assim matar ela, né? Só que ela sempre foi também uma garotinha muito inteligente, muito sagaz. E ela tem algo ali a seu favor que, na verdade, ela é uma sombria, né? Então ela consegue manipular a sombra, né? E através desse poder, então, e da sua inteligência, ela consegue fugir desse destino. E ela cresce nas ruas, gente. Mas assim, ela cresce com sangue nos olhos. Então assim, quando ela tem 16 anos, ela quer tentar fazer parte da Igreja Vermelha. Só que pra entrar nessa Igreja Vermelha e se tornar uma assassina dela, ela precisa passar por uma escola ali que também não é nada fácil, gente. Nessa escola, os testes também são muito brutais, cruéis e fatais. É o tipo de lugar assim que eles não poupam vidas. E só os melhores são selecionados e só os melhores fazem parte como assassinos para a Igreja Vermelha. E ela acredita que se ela se tornar, então, uma assassina, ela vai ter ali as habilidades necessárias para tentar se vingar, então, dessas pessoas que são responsáveis por destruir a sua família e que são pessoas, assim, muito poderosas, que são pessoas, assim, muito difíceis de ter acesso, né? Essa aqui, gente, é uma Dark Fantasy adulta. Não se enganem, assim, por uma jovem estar no centro dessa história, porque essa é uma história muito pesada, com muita violência. Então, assim, apesar de parecer um YA, não, essa história aqui é adulta. E se você decidir encarar, então vai preparado, porque ela é bastante pesada mesmo. E se você gosta desse tropo aqui de competição, vingança e muito sangue, pode ser que você goste de Fúria Vermelha. Em Fúria Vermelha, então, o homem chegou a Marte, está colonizando Marte, e a sociedade agora é dividida por castas. A gente começa a acompanhar essa história através do ponto de vista do Daryl, que é ali um garoto de 16 anos que trabalha com perfuração. E ele é um mergulhador do inferno, né? É uma das funções, assim, mais difíceis, perigosa e que necessita, assim, de bastante agilidade e às vezes até ali um pouco de ousadia. O Daryl é um vermelho e os vermelhos, eles estão ali na base da pirâmide e há muito dessa sociedade como um todo que o Daryl não sabe, né? O principal lema ensinado aos vermelhos é a obediência. E eles vivem numa situação assim bastante precária. A comida é bastante racionada, a expectativa de vida ela é bem baixa, cerca de 35, 40 anos. Mas o que os vermelhos não sabem é que ali mesmo em Marte existem outras situações e outras realidades, né? Realidades assim muito diferentes da deles e muito melhores, e que a narrativa que os superiores passam pra eles não é 100% verdadeira, né? Então assim, depois de certos acontecimentos, ele decide se rebelar e tentar buscar condições melhores ali pra sua casta, e não existe outra forma melhor do que fazer isso, a não ser se rebelando, né? Porque esse é um sistema opressivo. E então assim, depois de algumas coisas, ele se vê ali em meio a um torneio que visa selecionar os mais espertos, os mais fortes, os melhores mesmo, pra colocar em condições de liderança. E assim, o que eu tenho pra falar pra vocês é que esse livro é muito pesado, gente. Olha, eu fui pega de surpresa, porque eu não esperava que ele fosse tão pesado assim. Eu fiquei chocada em determinados momentos. Foi uma leitura que eu realizei há pouco tempo, então tem vlog de leitura, eu vou deixar linkado aqui nos cards. É um livro, assim, que é incrível, sim, eu gostei bastante, mas que tem também as suas ressalvas. Então, se você quiser saber mais sobre ela, vai lá, então, ver o vlog de leitura, que tá muito legal. E outro livro ali, que também é considerado uma distopia, há um torneio e uma personagem disposta a quebrar tradições e abalar a sociedade, é
é Santuário dos Ventos, do George R. R. Martin e Lisa Tuttle. Aqui a gente conhece a Maris, que desde criancinha sonha em se tornar uma voadora, né? Santuário dos Ventos é um mundo, assim, permeado por ilhas e arquipélagos. E nos mares, assim, tem muitos monstros, né? O que torna, então, a viagem, assim, de navios muito difícil, muito complicada, praticamente impossível. Para essas ilhas conseguirem, então, se comunicar entre elas, a gente tem os voadores, que possuem ali asas de metal e conseguem planar entre uma ilha e outra, né? E esses voadores, eles são praticamente a elite desse mundo, né? E desde quando pequenininha ela sempre sonhou em se tornar uma voadora. Ela foi meio que adotada e criada por um voador. Eita! Só que aqui nessa sociedade, as asas de metais, elas são passadas de pai para filho, né? Então é um sistema hereditário. E no caso, a Maris, ela não consegue receber as asas do pai adotivo. Ele só consegue passar pro filho de sangue. E o filho dele, assim, nem gosta, nem queria se tornar um voador, né? Então é dessa forma que ela tenta correr em busca dos sonhos dela. E ela começa a questionar, sabe, essas tradições antigas. E ela começa então a questionar essa sociedade sobre o que realmente é preciso ser ou ter para se tornar um voador. Gente, isso aqui é um livro que quando eu comecei a ler, eu lembro que eu tava com baixas expectativas, mas eu fiquei bastante surpresa. Ele é dividido assim em 3 partes, então a gente acompanha a jornada da vida da Mari, sabe? Quando ela é jovem, adulta e depois um pouco mais velha. E é uma personagem assim incrível, que eu gosto muito. E eu gosto muito desse livro também, por isso ele está aqui e por isso eu recomendo. Bônus, gente, eu sempre trago um livro de bônus. Eu não vou falar muito, gente, porque eu tô colocando esse livro também em todas as listas, já fiz a recomendação em 1 minuto, vai ter um vídeo ainda essa semana com esse livro aqui. Então assim, o que eu posso adiantar pra vocês, se você gosta então de livros com personagens incríveis, que querem ali provar algo ou de alguma forma fazer justiça, Uma Escola e Muitas Mortes, Skyward também é pra você, e eu acho que ele tem muito a ver com todos esses livros que eu acabei de falar aqui pra vocês agora. Então, vocês conseguiram encontrar os pontos em comuns dessas histórias? Eu acho que em resumo a gente pode dizer que esses livros têm em comum uma espécie de escola, instituição, torneio ou competições, e também personagens designados a fazerem grandes feitos. Então eu acho que se você gostou de um, provavelmente você vai gostar de outro. Então foi isso, gente. Me contem aqui se você já leu algum desses outros livros, ou se você conhece um livro que também tem esses elementos, me recomenda aqui, porque eu particularmente adoro. Lembrando, gente, que eu sempre deixo os links da Amazon aqui na descrição. Se você usar eles na hora da compra, você ajuda o canal sem pagar nada por isso. Então assim, eu vou ficar muito grata. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessas recomendações. Se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações do canal. Deixe também seu like e compartilhe o vídeo com os amigos. Até o próximo!